Uma vitória gigante do Mengão para cima do Mirassol, 2-1. A imprensa rasgou elogios e se rendeu ao Mengão, melhor que 2019. Bora acompanhar aqui todo esse debate. Já se inscreva, acione o sino, deixa o seu like, bora pro vídeo. O Flamengo tem a chance de superar a campanha de 2019. 2019 terminou o primeiro turno com 42 pontos, agora com um jogo a menos, pode chegar a 43. E é um time que, por mais que tenha enfrentado dificuldades no jogo de hoje, dificuldades esperadas, porque quem imaginou moleza contra o Mirassol está completamente alienado, não percebe que é o time que está em quinto lugar, faz uma grande campanha. E do lado do Flamengo, há um time que é muito sólido, que vem de uma eliminação sim na Copa do Brasil, mas jogando bem, decidida nos pênaltis, contra um grande adversário. E o Flamengo, mais uma vez, provou, atestou o seu favoritismo no Campeonato Brasileiro com essa vitória sobre o Mirassol. Adversário difícil, quebrando uma invencibilidade de 9 jogos e se mostrando muito estável no campeonato. Melhor defesa, o único time que sofreu menos de 10 gols até a essa altura do campeonato, melhor ataque, é um time, melhor mandante do campeonato, é um time que vai bem tanto dentro como fora de casa. Isso tudo mostra como o Flamengo, por mais que tenha tido esse deslize na Copa do Brasil, é um franco favorito para manter essa pegada no segundo turno também. Bom, a gente vai discutir porque a torcida do Flamengo tem uma ala que fala, poxa, mas tinha que ganhar demais, era para dar show com esse time. A gente vai falar sobre isso. Mas antes, Mirassol, Pedro Ivo Almeida, é um adversário complicado, apenas a terceira derrota do time do interior de São Paulo. Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite, abração a você, Léo, Breiler, Vitor. Sim, porque muito vai se falar do Flamengo, e acho até que o Flamengo teve problemas, mas uma vitória protocolar, digamos. O Flamengo venceu o Mirassol em casa, para quem está falando em superar a campanha de 2019, soa quase como obrigação. Agora é interessante como o Mirassol se comporta, para a gente entender que 28 pontos, se eu não me engano, né? Até aqui, eles não acontecem por acaso. O Mirassol tenta jogar no primeiro tempo, esbarra em limitações que vão acontecer por todo o seu elenco. Volta do intervalo, continua tentando jogar, causa desgaste ao Flamengo. O Flamengo, não é que ele acha, porque não dá para dizer que o Arrascaeta achou um gol. O Arrascaeta, dentro da sua genialidade recuperado, cruza uma bola que acha o Plata, talvez a bola não estivesse entrando por ali antes, para fazer 2-0. Mas era o Mirassol melhor por ali, o Mirassol vai, busca um gol, e o Mirassol obriga o Flamengo a jogar até o fim, buscando o terceiro, para não ficar, sabe, naquele risco do empate. Então, o Mirassol derrotado, mas gera dificuldade o tempo inteiro para um time que tem talvez 10 vezes mais de valor de elenco dentro do Maracanã. E dá pra gente entender, porque é muita gente que para e fala, o Flamengo vai ter dificuldade contra o time que se fecha, uma linha de 5, uma linha de 4, todo mundo vai dar a bola pro Flamengo se fechar. O Mirassol tentou jogar, esbarrou porque Everton Araújo sem bola por ali, marcando muito bem, Alan marcando muito bem, então o Flamengo teve que trabalhar para tirar a bola. Mas é interessante como esse Mirassol contra o Flamengo, fora de casa, não abre mão das suas características. Pode perder do jogo, mas jogou. E a gente vai ver os lances daqui a pouco. O goleiro Rossi também foi importante, né? A gente vai falar já muito mais sobre o Flamengo, já. Mas antes eu queria... que vitória foi essa contra o Mirassol? Vitor Brenner, me fala um pouquinho sobre esse Flamengo. Afinal, é para o torcedor ficar chateado que o Flamengo devia estar jogando mais ou é para comemorar esse título tão importante do primeiro turno, né? Porque é simbólico, mas em todas as edições do Campeonato Brasileiro dos Pontos Corridos, de 15 vezes o campeão do primeiro turno acabou ficando também com a taça no final da temporada. Eu acho que a questão não é nem essa, porque enquanto esse título simbólico não for confirmado, o Cruzeiro pode ultrapassar e o Palmeiras também, obviamente com menos chances de ultrapassar, porque está jogando bem menos que o Flamengo, ele ainda não está confirmado. Mas eu acho que o Flamengo pega o time que perdeu 2 jogos na temporada, fez um jogo duro contra o Flamengo hoje, que se sentiu privilegiado por atuar no Maracanã contra o melhor elenco do país, que tinha uma campanha muito consistente no Brasileirão. Era óbvio que o jogo ia ser duro. Flamengo, acho que em 18 jogos tomou 8 gols. Se o Flamengo mantiver essa média de gols tomados, é muito difícil que o Flamengo perca o título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem o melhor ataque da competição. Tem 3 gols a mais que o Cruzeiro. E vou pegar o outro rival direto do Flamengo. O Palmeiras tem 12 gols a mais que o Palmeiras, com 2 jogos a mais. O Palmeiras tomou 14 gols, o Flamengo 8. Aí você me pergunta... O Flamengo teve algumas goleadas no caminho ali que ajudaram. Você me pergunta se a torcida pode exigir mais do que uma campanha consistente e forte como essa, como lembrou o Breiler, talvez, dependendo do último jogo, superior na pontuação ao do time de Jorge Jesus, que jogava um futebol muito mais bonito, muito mais próximo desse que você fala, muito mais encantador.
Eu acho que a torcida pode ter essa expectativa porque o elenco oferece essa possibilidade. Mas eu não acho que, olhando o calendário do futebol brasileiro, olhando o desempenho das equipes que foram ao Mundial, como elas caíram de rendimento logo depois. E o Flamengo, mesmo tendo alguma queda de rendimento, de desempenho, consegue se manter na ponta da tabela com uma campanha como essa que eu citei. Com os grandes jogadores que o Flamengo contratou agora na janela, ainda se condicionando fisicamente, se adaptando à equipe. Eu acho que o torcedor pode esperar um futebol mais bonito. Agora, não dá para estar insatisfeito com os resultados e nem com o desempenho, na minha maneira de ver. Essa é a minha avaliação, obviamente eu respeito as diferentes até agora, porque o calendário aqui é insano, o Flamengo se desgastou num período em que outras equipes se prepararam fisicamente, tecnicamente, taticamente, e o Flamengo continua sendo uma equipe muito difícil de ser vencida. E o futebol tá longe, mas bem longe mesmo de ser ruim. Nem flerta com isso, de um jogo modorrento, de um time que não tem repertório. O Flamengo, mesmo não sendo encantador, é um time que sempre tenta se impor. E hoje enfrentou um time que foi pro Maracanã para negociar a posse de bola, como o Pedro falou. O tapa do Arrasca é brincadeira, hein? Não, absurdo. O Arrascaeta, a temporada que ele faz se bobear, se ele continuar nesse ritmo, pode ser melhor até que 2019. Pra gente aproveitar a imagem. Não. Pra gente aproveitar a imagem, a gente volta pra esse tema. Mas não teve uma moleza da zaga ali no gol do Gabriel? Teve uma falha na proteção da frente da área. Esse momento do jogo era um momento do jogo que o Flamengo parecia cansar. Eu acho que o Felipe, ele novamente, não sei se ele poderia ter mexido antes. Ficou um debate se a queda contra o Galo foi física ou se foi técnica. O Flamengo, quando dá 60 minutos ali hoje, Edu, ele começa a sofrer um pouco no jogo. O Mirassol tenta jogar, tem qualidade, jogadores do Neto Moura, o Danielzinho, o Gabriel principalmente começa a ter espaço para jogar. O Flamengo começa a ter dificuldade. E aí tem desatenção, porque os homens de frente precisam proteger. Os homens de frente da área, no caso. Eles não podem estar todos eles dentro da área. A linha de 4 de zaga básica protege, você vem alguém, se um volante segura na beira da cabeça de área, o outro entra. Se o outro entra, o outro faz o movimento normal. Os dois entram e aí não tem a compensação de gente que já estava cansada. O Plata, o Arrascaeta, o Lino, já demora um pouco mais a voltar. Então talvez tivesse que ter uma proteção por ali. Corta para frente da área. O Gabriel atento, o Mirassol estava num momento atento. E aí isso eu acho que sim. A gente de uns 3, 4 jogos para cá começa a ver um Flamengo que celebrava listas de partidas sem sofrer gol, toma um gol aqui de desatenção, erro pontual, hoje rebate ele num momento delicado do jogo, uma bola para frente. Isso sim o Flamengo pode corrigir. Mas pegando carona no comentário do Bini, o futebol brasileiro, a gente precisa talvez sair um pouco dessa loucura. A gente também cobra demais o torcedor mais ainda porque é passional. Não vai ter um time que jogue bem o ano inteiro. O único time que joga no limite do potencial para mim no brasileiro é o Mirassol. E é bem diferente, porque a perspectiva é diferente. Não joga a Copa do Brasil, não joga a Libertadores, não joga a Sul-Americana, se prepara, não tem pressão. Como é que eu posso falar que o Flamengo hoje, que constrói como construir, protege, tira o jogo de meio de campo do Mirassol, que é um trabalho interessante, e cria, estica, tinha uma intenção muito clara por ali. Plato esticando, Samuel Lino esticando, Samuel Lino num bom primeiro tempo, faz o gol, consegue construir uma vitória. As pessoas se apegam muito ao resultado. Como é que eu posso falar que o primeiro tempo do Flamengo contra o Galo dentro da Arena MRV não é um bom futebol? Sim. Entendeu? Semana passada. Então, assim, tá sempre naquela, não classificou. O Mirassol, o imaginário popular, tinha que pegar a idade 4 no Maracanã, festa na... Não! O Flamengo venceu o Mirassol. Só ele e mais 2 times fizeram isso até aqui no Campeonato Brasileiro. Então, erro que eu acho que dá para evitar pelo nível do elenco. O Felipe deve estar atento a isso. Talvez o cansaço, não sei se demorou a mexer. Proteção da frente da área. Mas o Flamengo vem jogando bola. O Flamengo vem jogando bola. E aí eu vou até traçar um paralelo para outro jogo do horário. O São Paulo, estou com o Bini. Gosto muito da atuação do São Paulo. Aí alguém pode virar e falar, mas é que ali no primeiro tempo podia ter feito mais e cozinhou um pouco. Não dá para jogar com o pé embaixo o tempo inteiro, 45 minutos no primeiro tempo, 45 minutos. Não fez tem problema de finalização. 1-0, e depois ele começa a administrar, e depois no segundo tempo, quando entra, roda a peça, 2, muitas vezes vai ser isso. Eu queria ver. O Arrascaeta, você disse que o Arrascaeta fez uma grande partida, é isso? Não, ele disse que o Arrascaeta faz uma temporada que, se continuar nesse nível, será superior às de 2019, e eu discordo que aquela temporada, pra mim, ela é... Chegar no 19, não. Não dá. Não, pode dar, mas tem que jogar mais do que tá jogando. Mas a temporada do time foi sublime, talvez incomparável, mas do Arrascaeta tem conversa. O Arrascaeta hoje é artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro, cada vez mais protagonista. Aquela temporada é marcada muito ali em função de Bruno Henrique e Gabigol. E hoje o Arrascaeta, ainda mais influente no time, jogando muitas vezes como segundo atacante, eu vejo que pela bola que ele tem jogado, se continuar nesse ritmo, até mesmo físico, chegando inteiro,
ele pode superar 2019, não necessariamente o Flamengo, pode ser que o nível nunca do Felipe Luiz se equipare àquele time do Jorge Jesus, mas individualmente o Arrascaeta tem jogado bola. Esse time individualmente é mais forte que aquele. Elenco, né? Elenco. Eu acho que assim, eu acho que não faz nada bem a ninguém. Olhar para 19 muito? Eu acho cansativo até, sabe? Porque, cara, tá bonito no livro de história, é sempre legal recordar e tal, mas eu acho contraproducente até, né? Eu acho que não é uma comparação que faz bem. O Flamengo tem que jogar o melhor futebol que ele pode jogar agora, mirar as conquistas e mirar ganhar cada jogo. Hoje, a gente tem que olhar para o outro lado, né? Tem que olhar para a bola que o Mirassol está jogando e assim, hoje, no começo do segundo tempo, o Mirassol olhou olho no olho pro Flamengo no Maracanã, colocou a bola no chão, jogou e em um determinado momento, assim, se você tira a camisa dos dois times, você enxerga ali um jogo de iguais. Interessante. Aliás, o uniforme me fez lembrar o 7-1, né? Que era exatamente ao contrário, né? O Brasil aliás, parabéns ao Mirassol, à fornecedora. Fantástico. Ideia fantástica, homenagem fantástica. Bola careca. Essa combinação de cores é maravilhosa, né? A seleção brasileira clássica, pura, e ficou muito bonita realmente a homenagem, né? Mas assim, é um time que sabe o que quer jogar, né? Não é que é fácil, né? Também é difícil você só se defender contra o Flamengo, mas é o que quase todo mundo tenta fazer. Né? E não foi a proposta do Mirassol. E primeiro jogo na história, né, do Mirassol no Maracanã. É um momento sensacional. E tem uma história muito curiosa, que é o Luiz Araújo, jogador do Flamengo, que permitiu o Mirassol chegar aí, né? Porque com o dinheiro da venda dele, foi que o Mirassol fez o seu CT, ali conseguiu o terreno para fazer o CT. Só um detalhe do Arrascaeta, tem certas coisas que talvez vão dificultar a comparação com 2019, porque joga domingo, descansa na ida da Copa do Brasil. Joga domingo passado, não joga na volta da Copa do Brasil. Ele inteiro vai ser isso aí. Agora, em algum momento, o Flamengo vai ter que esticar a corda. Acho pouco provável que ele não jogue, por exemplo, quarta contra o Inter pela Libertadores. Então, em algum momento vai ter uma queda na quarta. Quarta suspenso. Na semana... Bem lembrado. Então. E aí você descansa na semana que vem? Bem. Vitor, me corrige. E na outra? Volta, com a necessidade. Alguma coisa ele vai perder. Ou ele vai perder um jogo, ou ele vai perder do ponto de vista técnico. O Carrascal estava no banco já hoje, né? Mas aí eu não sei se também... Saúl no Arrasca? Eu acho que sim. Eu acho que o Saúl talvez fosse pra mim na linha de volante, Vitor. Porque o Saúl, o Flamengo pega muito bem. O Everton Araújo, especificamente, pega muito bem para marcar, para tirar espaço, mas quando a bola bate no pé que precisa olhar para frente, então, talvez o Saúl vai te dar um pouco mais... Eu acho que pode jogar na esquerda, de segundo, pode jogar na do Arrasca, pode jogar em várias funções. Não sei com o Léo Penso. Não, daqui a pouco a gente vai discutir essa questão dos volantes, porque hoje eu achei que foi um ponto deficiente do Flamengo. Com bola. Porque sem bola eles foram fundamentais, né? Embora no gol do Gabriel tenha faltado ali um pouco mais de proteção. Mas eu achei o Flamengo um time com zero verticalidade para amar as jogadas e isso, em alguns momentos, foi sim muito problemático. Aí o problema é repor o Jorginho. Né? Então. O papel que o Jorginho faz não tem. O Jorginho suspenso nesse sábado, né? Sim. Realmente, o Jorginho é um cara extra classe. O Jorginho é um cara que... O Jorginho é um jogador de nível internacional. Né? Realmente não tem alto nível internacional. O Saúl não poderia ser esse cara? Não. É uma característica totalmente diferente. O Saúl também é um jogador criativo, mas assim, o Jorginho é um cara que vê o campo de frente e a capacidade dele de enxergar o jogo e distribuir é pra longo redondo, por baixo. E tá jogando muito, né? Sim. Muito, eu digo, de várias partidas, até mais do que muita gente esperava. Sim. E ali o problema é não ter Jorginho e não ter Pulgar. O Pulgar era o cara que poderia também fazer algo parecido, com uma característica até diferente, né? O Pulgar consegue até chegar mais para finalizar de longe, o Jorginho é esse distribuidor, mas ainda assim foi um jogo à altura de tudo que se esperava, de um time em ascensão como o Mirassol, em quinto, do líder do campeonato, 38 finalizações, os dois goleiros trabalhando e trabalhando bem, os atacantes ali muito acionados, posse de bola dividida. Então, seria muito simplista a gente resumir isso a um Flamengo pouco inspirado. Não foi. O Flamengo jogou bem e até na cobrança de torcedores, né, por essa bola imaginária, por esses jogadores imbatíveis, o Samuel Lino hoje merece nota também. Sim. Porque foi um jogo em que ele tentou ser protagonista o tempo inteiro. Ele dá o cruzamento. E sobre o repertório,
quando tem o Luiz Araújo entrando ali no segundo tempo, que tem Luiz Araújo, Arrascaeta e Plata, que o Flamengo precisa acelerar para não correr o risco de tomar o 2-2, o Flamengo chega. O Flamengo cria. O Flamengo triangula, o Flamengo se aproxima, não é só uma questão de volume. Então não dá para dizer que não teve repertório. Eu achei isso em alguns momentos de outros jogos. Estava com dificuldade de entender onde é que posicionava o Pedro. No jogo contra o Atlético, traz o Pedro para se movimentar um pouco mais. É assim que nasce o gol, inclusive. O Pedro vai arrastar aquela marcação do Atlético individual lá no meio de campo. Hoje não. Hoje eu vi um jogo com bola interessante, inclusive. Só que se a gente se apegar em 2-1 no Maracanã, o Mirassol joga bem, quase que poderia buscar o empate. Não é só isso. O Flamengo vem de um segundo jogo apresentando boas movimentações no ataque. E a gente pode até falar até do cansaço, do desgaste na Copa do Brasil também, que isso pesa, né? Exato. Mas o Mirassol treinou durante a semana inteira pro jogo. Treinou e descansou. Agora, só vai falar, é o que o Pedro falou aqui no começo, né? Só vai falar que o Flamengo deveria ter vencido demais, porque é o Mirassol. Quem não acompanha o Campeonato Brasileiro não vê o que esse time vem fazendo. Eu me sinto muito desconfortável de exigir um nível de desempenho muito melhor do Flamengo, porque, além do calendário, eu olho, vou tentando fazer uma coisa, não dá para quantificar isso, mas o quanto eu espero do Palmeiras, pegando os times com os melhores elencos, Sim. E o Palmeiras me entrega. O quanto o Flamengo eu espero do Flamengo no atual estágio do elenco, contando que os jogadores chegaram há pouco tempo, Sim. os reforços para frente, e o quanto entrega. Eu acho que o Flamengo está mais próximo. Não, e assim, na boa, O Flamengo é mais regular, é mais consistente. equilibrado. É mais equilibrado. E, na boa, quantos trabalhos melhores atualmente no futebol brasileiro existem na comparação com o Filipe Luiz? Hoje, a gente pode falar até do Rafael Guanais, que nem estava à beira do campo, mas o Mirassol faz um bom trabalho diante das suas condições. Mas ainda assim, eu vejo que o Filipe Luiz tem entregado tudo que era esperado nessa altura da temporada. Mas... apesar da eliminação na Copa do Brasil. E a Copa do Brasil, terceira prioridade do Flamengo. Isso daí, para mim, não muda em nada a avaliação do trabalho do Filipe Luiz. Na temporada do Jorge Jesus, o Flamengo foi eliminado pelo Atlético Paranaense do Rony na Copa do Brasil e depois atropelou. É óbvio que esse ano é diferente. E o Jesus tinha acabado de chegar também, estava conhecendo o time, mas eu vejo que não dá para colocar na conta do Filipe Luiz uma eliminação e apagar tudo que já foi feito até aqui. O trabalho, a perspectiva é mais do que positiva e o Flamengo... Essa é uma ótima discussão, né? Pega os 20 times da Série A e pergunta pro torcedor, você está plenamente satisfeito com o trabalho do seu técnico? Mas a gente ouviu muita corneta rubro-negra, né, nessa semana agora. Mas vamos ouvir o próprio Filipe Luiz, ao vivo, direto do... Bem, nação, tá? Então, o Flamengo ganhou aí do Mirassol, jogo duro, jogo difícil, né? E se mantém na liderança, né? Vitória por 2-1. É verdade que o segundo tempo deu aquela baixada de nível, né? Fez um primeiro tempo, para mim, quase que impecável, praticamente perfeito, como o Filipe Luiz gosta de dizer. E no segundo tempo, naturalmente, o Mirassol, que não é o time bobo, vem pra cima também, sabe jogar e tal. Veio pra cima, teve algumas oportunidades, Rossi salvou. É bem verdade que o próprio Rossi saiu mal de novo. O Flamengo tem que ficar ligado, o Rossi tem que ficar ligado. Saiu em bola aérea, cruzamento pra área, saiu mal. Vai pra dentro do gol, é caixa. O Rossi salvou depois, debaixo da trave. O único problema do Rossi pra mim hoje é essa saída dele do gol. Parece que tá sem confiança o Rossi nessa saída de bola aérea, né? Enfim, Mengão, líder do campeonato. Quarta-feira já vira a chave já, né? Vira a chave porque tem Libertadores contra o Internacional. Já se inscreva, senhor Ciro, deixa o like, até o próximo vídeo.